Vamos à leitura, então, de Mateus 5, versículo 38. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Esse texto talvez seja um dos mais desafiadores de todas as Escrituras, de todos os livros que nós temos na Bíblia. É um dos textos que tem desafios na sua interpretação e desafios maiores ainda no seu cumprimento. Quantas vezes você se deparou com esse texto e se perguntou, mas o que isso realmente quer dizer? Como cumprir essas ordens na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia? Como eu serei capaz de fazer isso? O que Jesus quer de mim, segundo esse texto? Por isso que eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e preste muita atenção enquanto nós caminhamos por meio de um texto realmente delicado, mas que nos traz ensinamentos importantes do Senhor para a nossa vida. Jesus começa dizendo no versículo 38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Aqui nós vemos Jesus citar a chamada lex talionis, que era a lei da reciprocidade, a lei da retribuição. Uma lei que nós já encontramos ali em Êxodo, capítulo 21, dos versículos 23 a 25. Diz assim esse texto: Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Jesus está, então, fazendo uma referência aqui a algo que era bem comum ao entendimento dos seus ouvintes. Mas, obviamente, como nós já estamos percebendo em toda essa série, principalmente desde o versículo 17 em diante, quando começamos a ver Jesus falar especificamente sobre a lei, Jesus não está aqui questionando a lei de Deus, porque Êxodo é um livro inspirado pelo Senhor e tem ali como essa lei sendo dada através de Moisés, uma lei que o Senhor deu ao seu povo. Claro, em uma circunstância que não é exatamente a mesma, era para uma teocracia, um povo que seria governado ali por Deus, e onde as leis da palavra de Deus também seriam equivalentes às mesmas que as leis civis, as leis que ditariam como o povo deveria administrar o seu país, como eles deveriam governar-se a si mesmos. Mas Jesus não está criticando a lei do Senhor, Ele mesmo nos ensina, e nós temos que ter sempre isso em mente. Ele nos ensina ali nos versículos 17 a o versículo 20, que Ele não veio para revogar a lei, Ele veio para cumpri-la.
Cumpri-la tanto no sentido de praticá-la de maneira perfeita, como cumpri-la também como aquele mestre que veio ensinar a maneira correta de entendermos essa lei e então vivermos segundo ela. O que Jesus está fazendo aqui em todas essas sessões que temos caminhado nesse texto? A sessão a respeito da ira, a respeito do adultério, a respeito do divórcio e dos juramentos, todas que já meditamos sermões atrás. O que Jesus está fazendo aqui é fazer um contraponto entre o que a lei realmente dizia, como ela deveria ser interpretada, e como os mestres da lei a forçaram ou distorceram em suas próprias interpretações. Então, nesse momento, Jesus chega aqui para falar sobre a questão da vingança e a questão do amor aos inimigos. São duas sessões que fazem parte dessas 6 em que nós vamos ver essa expressão inicial. Vocês ouviram o que foi dito. Mas elas estão tão intimamente conectadas que nós vamos falar delas em conjunto hoje, porque elas falam basicamente das mesmas coisas, de assuntos relacionados. Jesus, então, está mostrando que o problema não era a lei de Deus, nunca foi. O problema era na interpretação que os mestres da lei fizeram da própria lei, distorcendo o seu significado. As pessoas dos nossos dias, olhando para os textos das Escrituras de uma forma simplista, sem entender contextos, sem entender figuras de linguagem, sem entender ambientes onde elas estão sendo citadas, sem entender de cultura onde essas leis apareceram, também muitas vezes olham para elas como se elas fossem leis cruéis. Olham para a lex talionis como se ela fosse uma lei terrivelmente cruel. Mas Dom Doriani, um comentarista, chama a nossa atenção para como nós deveríamos olhar para ela. Ele diz assim: a lex talionis faz 2 coisas. Primeiro, ela deu aos juízes uma fórmula clara e justa para punição. Em segundo lugar, ela proibiu vinganças e retribuições excessivas. Ela restringiu homens como Lameque, lembra de Lameque lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que se gabava dizendo: olha, eu matei um homem por me ferir. Simplesmente porque o homem o feriu de maneira leve, ele foi lá e o matou. Então essa lei servia para restringir essa retribuição desproporcional de homens como Lameque. Ela reprimiu a vingança do homem orgulhoso que exigia qualquer vingança que pudesse obter. Olho por olho soa duro, mas originalmente restringia a raiva. E eu quero que você guarde muito bem essa palavra aqui. Restringia, restringir. Essa lei proibia a mente vingativa que pensa: se você arrancar meu dente, arrancarei 6 dos seus. Ela interrompeu a espiral de violência. Dizia: um dente por um dente e nada mais. Ela interrompeu essa ideia distorcida de justiça. No Código Penal de Israel, olho por olho é um princípio fundamental. Ele ensina que a punição deve ser proporcional ao crime e adequada a ele. Então aqui nós temos 2 palavras-chave para entendermos essa lei da maneira adequada. Uma é restringir e a outra é a proporcionalidade. Essa lei buscava evitar excessos que, na busca por suposta justiça, transformavam-se em uma injustiça ainda maior. Na busca por resolver o mal, causavam um mal ainda maior e mais desproporcional. Ela buscava restringir esse tipo de coisa e trazer uma justiça adequada, proporcional, de forma que você tinha uma proporcionalidade que não era nem para mais, nem para menos. Alguém que roubou outro não seria mutilado por ter simplesmente cometido esse tipo de ofensa, mas também não seria simplesmente encarcerado, preso, sem retribuir de maneira alguma àquela pessoa que foi prejudicada, deixando a pessoa que teve os seus bens roubados, da mesma forma, sem justiça, sem seus bens de volta.
ela fazia com que aquilo que fosse infringido fosse então retornado. Mas, além de termos isso em mente na compreensão dessa lei, nós precisamos ter uma outra parcela de entendimento importante. É que essa lei não representa tudo o que as Escrituras, nem mesmo o Antigo Testamento, diz sobre a questão do nosso relacionamento com os nossos inimigos, com quem nos ofendeu. Às vezes nós temos o costume, muitas pessoas têm esse costume, de olhar como se o Novo Testamento fosse o testamento da graça, da misericórdia, da paz, da justiça, e o Antigo Testamento, o testamento do sangue, da fúria, da luta, da morte. Mas não, nós vemos punição em ambos os testamentos. Nós vemos graça em ambos os testamentos. Nós vemos misericórdia em ambos os testamentos. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós já vemos Levítico dizendo: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E Provérbios também diz: se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é algo novo, totalmente diferente do que as Escrituras ensinavam. Lembrem-se, Jesus não está abolindo a lei do Antigo Testamento e transformando, criando a sua própria lei no Novo. Ele está explicando o que sempre esteve ali. Porque o Deus que é imutável, que é o mesmo hoje, ontem e para sempre, estava com seus próprios desejos no Antigo Testamento, assim como está no Novo Testamento. Então nós temos que ter isso em mente quando olhamos para esse texto. Além disso, assim, o que nós vemos aqui não é um problema com a lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita. É isso que a própria Escritura nos diz sobre ela. Escritura do Novo Testamento, viu? Mas é uma crítica a como os mestres da lei distorceram a própria lei. Assim como vimos que eles fizeram com o divórcio, alguns deles fizeram com a Lex Talionis. Como vimos no último sermão dessa série do Sermão do Monte aqui, os mestres da lei ensinavam que em caso de adultério, o divórcio não era só permitido, ele era um dever, ele era uma obrigação, ele tinha que ser feito. E aqui, de maneira semelhante, eles estão dizendo que quando alguém nos traz uma ofensa, nós temos o dever de retribuir na mesma moeda. Só que Jesus mostrou que, mesmo em casos de adultério, o divórcio não era o ideal. O que ele queria era o perdão. O divórcio era uma lei de concessão por causa da dureza do coração. Ele permitia que o divórcio acontecesse para que um mal maior não surgisse. A Lex Talionis, semelhantemente, também era uma espécie de lei de concessão por causa da dureza do coração, que muitas vezes não quer perdoar. Era uma lei para limitar, restringir o mal, não estimulá-lo. Mas o que Jesus ensina aqui é que o perdão é o ideal que nós devemos buscar. Jesus não está criticando a lei em si, ela havia sido dada por Deus. Ele está criticando essa maneira distorcida que os mestres da lei apontavam para ela, mostrando aqui que o que ele quer não é nem mesmo a questão da punição equivalente, mas a misericórdia. A misericórdia é algo melhor ainda. E é por isso que ele vai contrapor o que foi dito, a interpretação equivocada dos mestres da lei, com o que ele vai dizer agora no versículo 39. Olhe para a sua Bíblia, versículo 39. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. O que é que esse texto está ensinando? Esse texto está nos ensinando sobre misericórdia e sobre graça. Como um cristão deve ser gracioso e misericordioso com os outros, assim como o próprio Deus foi gracioso e misericordioso com ele. Assim como o cristão é aquele que recebeu misericórdia, porque Deus não deu a punição que ele merecia,
o cristão deve ser misericordioso com o próximo, oferecendo a ele, ao invés de mal por mal, o bem no lugar do mal. E é por isso que o cristão também tem que ser gracioso com o próximo, assim como ele foi alvo da graça de Deus. Assim como o homem, nós, todos os pecadores aqui reunidos, que estamos em Cristo Jesus, fomos alcançados e transformados pela graça de Deus, sem que merecêssemos, afinal isso que significa graça, receber uma bênção, um favor, um presente que nós não merecíamos, assim como nós recebemos um bem que nós não merecíamos, nós somos chamados a oferecer um bem, mesmo aos que não merecem. Isso é ser gracioso, assim como nós somos alvos da graça. E então, para enfatizar o seu ensino, Jesus continua fazendo uso aqui de um recurso da oratória que era muito comum aos seus ensinos e é comum até hoje. A hipérbole, o exagero. Jesus vai usar de uma linguagem hiperbólica, exagerada, para trazer ênfase para o seu ensino. E isso precisa ser entendido para que nós desmistifiquemos muito da interpretação desse texto. Que se interpretado simplesmente ao pé da letra, sem analisarmos as figuras de linguagem, sem analisarmos as intenções de Jesus, o contexto em que ele está, e mesmo como Jesus acabou de fazer uso de figuras de linguagens semelhantes, nós cairemos em más interpretações. Então, com essa ideia clara de que nós temos aqui uma hipérbole e um exagero, perceba o seguinte: Dom Doriani, um outro comentarista bíblico, disse o seguinte: lembre-se de que Jesus também disse, se o seu olho direito faz pecar, o que é que ele mandou fazer? Arranque e jogue fora. Jesus falou isso nesse mesmo contexto, nesse mesmo sermão. E para a nossa Bíblia, que foi um resumo das palavras de Jesus a partir da percepção de Mateus, um de seus discípulos, é uma afirmação que nós encontramos pouquíssimos versículos atrás do nosso. Nós estamos no 39, isso foi dito no 29. Se você olhar lá para o versículo 29, você encontra essa afirmação. E quando nós olhamos para esse texto, nós enfatizamos algo que, inclusive, a maior parte aqui vai entender dessa maneira. Jesus estava sendo literal quando disse, se seu olho faz pecar, arranque e jogue fora. Nós deveríamos entrar por essa igreja todos caolhos, cegos, sem nenhum olho até. Nós deveríamos entrar aqui nessa igreja sem mãos, sem pés, porque isso nos faz pecar? Era literal? Não. Jesus estava usando uma hipérbole, exagero. E eu preciso enfatizar isso aqui para que você não pense que eu estou distorcendo as palavras do texto. Estou tentando, assim como esses comentaristas, olhar para esse texto dentro das figuras de linguagem que ele está usando. Aqui nós vemos exageros, nós vemos hipérboles para enfatizar o que Jesus realmente quer dizer. E por isso Dom Doriani continua. Jesus não esperava uma obediência literal nesse ponto do arrancar os olhos, como se quisesse ver batalhões de cristãos com um olho só. Jesus estava usando uma hipérbole. Ele sempre usava a hipérbole para chamar nossa atenção, para fazer uma afirmação. É nossa tarefa descobrir a sua verdadeira intenção. Mas como o comentário histórico-cultural nos ajuda também, a hipérbole tinha sim o objetivo de provocar os ouvintes a considerar a natureza radical do que estava sendo dito. Imagine você ali, ouvindo as palavras de Jesus pela primeira vez. Quando foi que você ouviu o que nós acabamos de ler aqui nesse texto pela primeira vez? Como você ficou diante daquilo? Como é que você percebeu esse ensinamento? Você fez, não, realmente, é exatamente isso, é simples, todo mundo dá para obedecer isso aqui, faz todo sentido. Foi assim? E olha que nós vivemos num contexto em que muitas vezes, quando lemos esse texto pela primeira vez, já havíamos sido ensinado num contexto judaico-cristão em que, de alguma maneira ou de outra, isso havia sido ensinado. E para aquelas pessoas que estavam acostumadas simplesmente a devolver na mesma moeda,
o quanto elas foram chocadas por essa afirmação de Jesus. Jesus capturou a atenção delas ou não? Capturou, né? Ele conseguiu o que ele queria. E então ele vai avançar. Aqui o histórico-cultural, o comentário histórico-cultural continua dizendo: para colocar a questão de forma mais literal, Jesus está chamando seus seguidores para valorizar os relacionamentos de forma suprema e considerar as nossas posses como nada. A questão é o altruísmo absoluto motivado pelo amor. Essa é a essência do que Jesus está ensinando aqui. A essência do que Jesus está ensinando aqui é que nós devemos sempre buscar priorizar pessoas ao invés de posses. Devemos sempre priorizar a paz ao invés da vingança. Jesus está nos mostrando aqui como nós devemos lidar com ofensas e com ofensores. E para isso ele vai usar uma série de linguagens figuradas, exageradas, hipérboles. E a primeira que ele usa é essa que nós vimos aqui. Não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Existem várias nuances que nós podemos observar nesse versículo. Uma interessante é o seguinte: ele fala para você perdoar uma ofensa em que face? À direita, né? Eu estou de frente para vocês, certo? A maior parte da população é destra ou canhota? É destra, certo? Eu sou destro. Se eu fosse dar um tapa na face de vocês, com qual mão eu bateria? Com a direita. Se eu pegasse a minha mão direita e desse um tapa na face de vocês, em que face acertaria? Na direita ou na esquerda? Esquerda. Por que Jesus, então, usa aqui a face direita? É interessante isso. É um pequeno detalhe que muitas vezes passa batido, mas tem um significado. Porque o que Jesus está chamando a atenção aqui, em primeiro lugar, não é para um tapa de agressão física. Ele está falando de um tapa comum a uma manifestação de insulto contra a honra de alguém. É o tapa que, ao invés de você dar dessa maneira, você dá com o outro lado da mão. É aquele tapa que você já deve ter visto em filmes, até mesmo desenhos quando era criança, ou coisas do tipo, que as pessoas davam até com luva, né? Davam assim no rosto da pessoa. Era um tapa que não tinha como intenção machucar o outro. Não machuca de verdade, mas tinha a intenção de humilhar, de atentar contra a honra dessa pessoa, de desafiar a honra dessa pessoa. O que Jesus está enfatizando aqui, então, em primeiro lugar, não é que se você está sendo agredido fisicamente, você deve ficar lá parado, feito um estátua apanhando, ou até dizendo, bata mais. O que ele está falando não é de uma questão de agressão física, ele está falando de uma questão de insulto. E ele está falando que, numa questão de insulto, ao invés de ficar preocupado com a sua honra, com algo que é meramente fruto do seu orgulho, você deveria dar a outra face, por causa do Evangelho. Você deveria dar a outra face para confundir quem está lhe ofendendo e dizer assim, por que essa pessoa está deixando? Por que ela não retruca a minha ofensa? Por que ela não me xinga de volta? Por que ela não ataca a minha honra da mesma maneira que eu ataquei a dela? Por que ela não está dando valor para a honra dela da mesma maneira que eu fui ensinado a dar? Por que nós fazemos isso? Porque a nossa honra não depende de como as pessoas estão nos vendo. Ela depende de como Deus nos vê. O que nós vemos aqui, então, um dos ensinamentos que nós podemos tirar desse texto, é que nós não devemos retrucar ofensas. Nós não devemos ficar devolvendo xingamentos. Esse tipo de coisa não realmente nos machuca e nos fere. Ela pode até nos humilhar, mas se você já está humilhado, se você já está no chão, não tem mais como lhe derrubarem. Se você já entende que você não é nada, você não fica mais com a sua honra ferida. Você simplesmente diz, tudo bem, eu tenho coisas mais importantes para lidar do que com essa questão da minha própria honra.
Jesus então está ensinando que num contexto assim, você deve dar a outra face. Você deve deixar que a pessoa lhe ofenda e pronto. Não se preocupar com isso, mas deixar a justiça nas mãos de Deus. Isso tem alguma coisa a ver com a questão física? É claro que tem também. Se você enfatizar demais essa questão da ofensa, como eu trouxe aqui, você pode acabar distorcendo o texto. Mas, perceba, quando nós falamos sobre a retribuição de um golpe, de uma pancada, de uma ofensa física, nós temos que ter cuidado com como interpretamos esse texto. Porque esse texto não está querendo dizer que nós somos proibidos de nos defender, como muitas pessoas já interpretaram. Não quer dizer que se você sair na rua e alguém disser, eu quero fazer de você um saco de pancadas, você vai dizer, pois tá bom, venha. Não é isso. Lembre-se, primeiro é um exagero. Jesus está enfatizando o seu ensino, que é um ensino de busque viver em paz, busque demonstrar amor, busque demonstrar a graça e a misericórdia que o salvaram, ao invés de ser literal e dizer, pode me bater. Além disso, nós precisamos tomar um cuidado importantíssimo com esse texto, quando falamos da questão da autodefesa, que não é simplesmente a autodefesa, tira esse prefixo, mas da defesa, que é para pessoas que pensam que nós não podemos usar de agressão física em momento nenhum, nem quando alguém está sendo agredido ao nosso lado. E aí pensam o quê? Ah, não, se alguém chega e começa a agredir os meus filhos ou a minha esposa, eu deveria chegar para essa pessoa e dizer, licença, meu amigo, tudo bem? Você poderia, por favor, parar de agredir os meus filhos e a minha esposa? É isso que Jesus quer? Qual é meu dever como pai e como marido? Amar a minha esposa e amar os meus filhos, certo? Eu estarei amando minha esposa e os meus filhos se deixar alguém agredi-los do meu lado? Para demonstrar amor à minha família, eu terei que defendê-los. Se eu deixar que eles sejam agredidos por essa interpretação equivocada de que eu não posso me envolver em nenhum tipo de agressão física, eu vou deixar que o mal aconteça. Eu estarei, de alguma maneira, sendo isento e assim colaborando com algum tipo de mal. Numa situação assim, eu sou chamado a proteger a minha família. Mas não somente isso, lembre-se, isso vale para você também e sua família, mas não vale só para a nossa família. Se você está andando na rua e você vê alguém sendo agredido, como é que você deve lidar com isso? Você deve chegar lá e dizer, desculpe amigo, você poderia por favor parar? Ou você deveria, se necessário, se envolver em uma luta ali, para resguardar, proteger aquele que está sendo agredido injustamente? É claro, nós temos que evitar a agressão de todas as maneiras. E nós temos sempre que fazê-la de forma proporcional. Mas eu quero deixar esse adendo importante aqui. Esse texto não é contra qualquer tipo de defesa, nem autodefesa, nem muito menos a defesa do próximo. Para amarmos o próximo, muitas vezes teremos que protegê-lo de quem está o agredindo injustamente, através da nossa própria ação de nos envolvermos numa agressão física. Então, guarde esse princípio quando você estiver lidando com esse texto. Mas agora vamos avançar para o versículo 40. Olha agora o versículo 40. Diz assim, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui nós vemos algo interessante, porque quando nós falamos da túnica e da capa, nós estamos falando das vestimentas que eram comuns aos homens naquela época. Inclusive, eles geralmente tinham 2 conjuntos apenas desse tipo de roupa. Então, se você tirasse uma, você estava deixando eles praticamente sem nada. Metade do que eles tinham tinha ido embora. Tanto que era comum naquela época uma disputa no tribunal ou algo do tipo, por uma resolução, uma solução para algo como roubar a sua roupa. Agora eu pergunto para você, se você estiver saindo aqui fora e alguém roubar seu terno, roubar seu cachecol, para quem está aqui na moda Inglaterra com frio, nesse ar-condicionado, né? Roubar uma peça de sua roupa, você vai fazer um boletim na polícia?
A não ser que você esteja usando alguma coisa aí da Gucci, do não sei das quantas, eu não sei nem o nome dessas marcas chiques aí. Mas provavelmente você não vai se importar, certo? Você não vai, aliás, importar você vai, mas você não vai fazer um caso de ir atrás de justiça. Aqui é um contexto em que aquilo era algo muito sério. Ele não está levando o seu chapéu, ele está levando seu iPhone, seu carro, ele está levando algo que realmente importa para você. E aí Jesus usa dessa linguagem para dizer, olha, se alguém tomou um, entregue também o outro. Vamos então entender o que é que esse texto quer dizer. Ele está sendo literal? Já vimos que não. Já vimos que aqui não estamos diante de um texto literal. Ele está usando de um princípio para mostrar que nós temos que priorizar pessoas ao invés de relacionamentos. Desculpa. Nós temos que priorizar pessoas ao invés de objetos. Nós temos que priorizar o ser humano ao invés de posses. E é isso que esse texto está nos ensinando. Que você precisa se preocupar antes de mais nada e não dizer, não, isso é meu. E entrar numa briga para proteger. Porque é isso que aconteceria numa época daquela onde aquilo era tão valorizado. E onde as pessoas não andavam com a arma de fogo para facilmente acabar com você, mesmo que você soubesse se defender. Se alguém viesse roubar a sua roupa, a roupa que você está, inclusive, a pessoa se defenderia. Mas o que é que Jesus está ensinando? Antes de ser precipitado e entrar numa briga desnecessária, priorize o bem-estar das pessoas, ao invés das posses. Esse é o princípio máximo. Então vamos até olhar aqui para o versículo 42, porque ele está muito relacionado a esse. Depois a gente volta para o versículo 41. O versículo 42 diz assim, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Esse texto tem alguns princípios importantes para a gente também. Mas antes eu quero enfatizar na conexão do que eu já estou falando com o versículo 40, que é o seguinte, nós deveríamos interpretar isso de forma literal. Se você, depois de anos e anos de trabalho dedicado, suado, esforçado, conseguisse finalmente adquirir a sua primeira e única casa própria, e de repente chegasse um grupo de pessoas do Movimento Sem Terra e dissesse assim, me dá essa casa aqui? Você deveria dizer, claro, estou saindo, fique à vontade. É isso que esse texto está ensinando? Que se você está na rua e alguém lhe diz, gostei dessa roupa, me dá aí. Me dá esse celular, me dá isso. Me dá sua casa, me dá seu carro. Você deveria simplesmente dizer, não, claro, faz todo sentido. Não, não é isso. Não fosse o texto ao dizer mais o que ele está dizendo. Nós temos que entender de novo diante da hipérbole, assim como nós vimos com a questão do arrancar o olho. Nós vemos aqui Jesus usando de um exagero para, mais uma vez, apontar para o mesmo princípio. Busque priorizar pessoas ao invés de posses. O que ambos esses textos estão nos ensinando é que, ao invés de priorizarmos as posses, nós temos que priorizar o bem-estar das pessoas, o cuidar das pessoas, inclusive de maneira generosa. Nós temos que ser generosos. Nós temos que cuidar das pessoas. As Escrituras repetidamente nos ensinam a cuidar dos pobres e dos necessitados, cuidar das viúvas e dos órfãos. As Escrituras nos ensinam que nós não devemos olhar para os nossos bens como se eles fossem nossos mesmos, e nós não devêssemos compartilhá-los com as outras pessoas. Nós devemos pensar mais no bem-estar das pessoas do que no cuidado com as nossas posses. Então, o que esses textos estão nos dizendo é nos lembrando da generosidade, nos lembrando que devemos, ao invés de ter como primeiro instinto aquele que é muito comum em criança, quando alguém vai pegar um brinquedo que ele está na mão, dizer, não, é meu, sai! Você pensar como você pode ajudar essa pessoa. Será que aquilo é algo que você pode compartilhar com alguém? Será que aquilo é algo que você pode oferecer para aquela pessoa como uma maneira de demonstrar graça, um favor não merecido e misericórdia para ela, assim como você foi alvo de graça e misericórdia? Será que essa não é uma maneira de você demonstrar um pouco do amor de Deus, que deu a vida do seu único filho, Filho Santo, para salvar você? Será que não é uma maneira de brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas
boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus? Por isso, não seja literalista na interpretação desse texto. Ele não é literal, ele é uma sequência de hipérboles, mas ele tem um princípio que você deve ponderar. O princípio que você sabe que deve ponderar com muito mais atenção, porque nós já somos mais inclinados ao guardar as posses. Esse já é o nosso instinto natural. Então Jesus quer que nós pensemos 2 vezes antes de fazermos isso. E pensemos, posso ser generoso com essa pessoa? Posso ser gracioso com essa pessoa? Eu vou falar aqui de uma história que eu não acho que seja necessariamente uma manifestação perfeita de obediência ao que está sendo ensinado aqui. Mas ainda assim, é uma história admirável de uma obediência a um tipo de compreensão desse texto. É a história de um funcionário de uma loja de conveniências de uma cidade lá dos Estados Unidos, que um dia, enquanto estava ali, viu um assaltante entrar armado e dizendo, sinto muito, mas eu preciso que você me dê o dinheiro que está no caixa. E aquele funcionário, olhando para a situação e vendo a cara daquele homem, disse desesperado, amigo, sinto muito, mas o que está aqui não é meu para que eu possa lhe dar. E o cara disse, não, mas eu preciso desse dinheiro, eu preciso comprar insulina. Ele precisava ali de algo que era realmente importante para que ele continuasse vivo. Não era um roubo, dava para notar, inclusive, que não era aquele roubo malicioso. Era um roubo, então era errado, mas era um roubo por uma situação que um mal levou a outro. E ao perceber essa situação, o funcionário da loja disse, olha, isso não é meu para que eu possa lhe dar, mas eu tenho aqui, tome, $40 para você, vá lá e compre sua insulina. O assaltante, e aí nós vemos que realmente não era um roubo malicioso, aceitou aquilo, foi embora. Olha que história interessante. De novo, é um exemplo perfeito da obediência a esse texto? Não, já falei, existem. Aqui nós temos princípios que podem se aplicar de diversas maneiras, a depender da situação e do contexto. Mas aqui nós vemos alguém que, olhando para esse texto, foi generoso e gracioso e misericordioso com uma outra pessoa que estava lhe pedindo algo a que não tinha direito. E aqui nós temos, então, um exemplo interessante para nós. Ainda no versículo 41, agora volte para o versículo 41, Jesus usa mais um exemplo hiperbólico, exagerado. Ele diz assim, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E no nosso contexto atual, você fica se pensando, né? Onde que isso aconteceu? Onde isso aconteceria? Seria o caso de um marido que viciou em fazer corrida e agora está obrigando a esposa a correr com ele 1 milha, e ela diz, não vou correr 1, não, vou correr 2. Ou o contrário. Será que é isso? Obviamente que não. Por que essa frase de Jesus, se ele só está usando linguagens que são comuns às pessoas da época? É porque naquela época, em que os romanos governavam sobre a região, eles tinham uma prerrogativa de poderem pegar civis que estavam passando ao seu redor e entregarem a eles roupas ou equipamentos ou mesmo coisas que os próprios romanos estavam carregando e dizer, carreguem para mim por até 1 milha. Eles tinham uma prerrogativa legal para fazer esse tipo de pedido, por 1 milha. E Jesus está ensinando, sabe aquele povo que domina sobre vocês, que são seus inimigos, que vocês não gostam, que vocês queriam que estivessem longe daqui, que vocês acham que são usurpadores, que vocês acham que estão pegando o que não é deles por direito? Pois então, se eles pedirem para vocês carregarem as coisas deles por 1 milha, fizerem vocês trabalhar de graça por 1 milha, trabalhem 2. Trabalhem 2. E de novo, Jesus estava sendo literal em relação a isso? Não, mas ele tinha aqui um princípio. O princípio de que, quando alguém lhe pedir algo, busque, antes de mais nada, pensar, eu posso ser generoso e gracioso com essa pessoa, dando a ela um bem que ela não merecia, não somente segundo o que ela pediu, mas até mais do que ela pediu, sendo surpreendente nisso. Surpreendente nisso.
Aqui nós temos um princípio para muitas coisas na vida, de que o serviço que nós devemos às outras pessoas não deveria ser um serviço limitado ao simplesmente essencial. Eu vou fazer um parêntese aqui como princípio, não é o foco do texto, mas é um princípio que nós podemos tirar para o serviço a pessoas que nós amamos também. Depois a gente volta a falar de que a gente não ama. Mas, sabe a sua esposa, o seu esposo, sabe o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, e sabe quando eles lhe pedem algo, e você diz, não, mas não é seu direito pedir agora, eu estou ocupado fazendo outra coisa. Você deveria, antes de mais nada, pensar, eu posso ser generoso, gracioso e servir a essas pessoas? Não são as pessoas que você odeia, por mais que em alguns momentos tenha as briguinhas. Pessoas que você ama. Eu posso ser generoso com elas? E você deveria, então, pender mais para o lado do ser generoso e servir do que do dizer, não, agora é meu momento de descanso, já trabalhei muito o dia inteiro, agora eu vou ficar aqui descansando. Se virem. Nós não deveríamos pender para esse nosso instinto natural, e sim para o que a palavra nos diz, o lado da generosidade. Você aqui também tem um outro princípio que é o da surpreendente manifestação de serviço, que é, não sirva só quando lhe pedirem, nem simplesmente aquilo que lhe pedirem. Tem a ideia do over-delivered, que é você entregar mais do que você foi requerido. Isso é um conceito de trabalho, mas é um conceito para a vida, para o serviço, para o amor que nós devemos às pessoas. Se você vê alguém lhe pedindo certo amor, certa manifestação de serviço, tente pender para o entregar mais até, o surpreender. Se alguém pediu para você fazer algo, se a mulher pediu para você lavar um copo, lave toda a louça. E eu sei que aqui eu me comprometo muito, né? Mas é o que a palavra diz, e nós temos que nos submeter à palavra. Se alguém lhe pediu para ir com ele, se a mulher, vamos pegar mais um exemplo da mulher, a mulher pediu para você ir com ela ao shopping para fazer compras, vá lá e ainda fique olhando ela colocar as roupas que ela quer e dizer, está linda, faça mais. Quando o homem perguntar para você, mulher, e olha, eu sei, vai parecer machista as comparações que eu estou fazendo, mas eu estou só pegando o contexto do que é mais comum. Se na sua casa é o inverso, tudo bem. Não tem problema. Mas se o homem chega em casa e diz, meu amor, o almoço está pronto, você pode não só entregar o almoço, como também uma sobremesa. E se for você, homem, que faz a comida, a mesma coisa. O ponto é, sirva de forma generosa, sirva de forma graciosa e sirva de forma surpreendente. E o que mais surpreendente do que você servir aquela pessoa que acha que você é inimigo dela, que acha que você nutre ódio por ela, e ao invés de receber de volta uma ofensa, recebe de volta um elogio. Ao invés de receber de volta um golpe, recebe de volta um carinho. Jesus está nos ensinando a surpreender assim, porque o que é mais surpreendente do que o amor de Deus manifestado na vinda de Cristo Jesus ao mundo para morrer por pecadores? Nós sempre temos a imagem de que Jesus morreu por um grupo de pessoas lindas e maravilhosas, os coitadinhos que haviam sido feitos reféns. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que Jesus morreu pelos vilões. Você e eu. Nós somos os vilões. Nós somos os ogros. Nós somos os monstros. Nós não éramos os inocentes que haviam sido raptados pelos monstros. Nós somos os próprios monstros por causa dos nossos pecados. E Jesus nos surpreendeu com a generosidade graciosa e amorosa, entregando sua própria vida, para que nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, passássemos a viver uma vida plena com Deus. O que Jesus está nos ensinando através desses exageros, então, é sobre isso. É sobre esse tipo de generosidade, esse tipo de amor e de serviço. E é por isso que ele avança para o versículo 43 e ele vai mostrar, através da palavra amor, que tudo que ele estava dizendo tem a ver com isso. O versículo 43 diz, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo, odeie o seu inimigo.
Ame o seu próximo está nas Escrituras, Levítico 19:18 fala sobre isso, mas odeie seu inimigo não se encontra em canto nenhum. Essa foi uma deturpação que os mestres da lei trouxeram a partir disso. Eles eram um povo que valorizava tanto a questão da sua própria etnia, de ser um povo só para si, que eles achavam que não somente não deveriam se importar com os outros povos, como deveriam vê-los como inimigos. Uma dessas manifestações é que nós vemos dos judeus contra os samaritanos. Mas o que é que Jesus vai falar sobre isso? Ele, mais uma vez, está fazendo uma oposição ao ensino deturpado dos mestres da lei para o ensino das Escrituras. E ele vai dizer, então, no versículo 44, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. O que Jesus está nos ensinando aqui é que, ao invés de odiar os nossos inimigos, não deveríamos nem ser indiferentes aos nossos inimigos. Deveríamos amar os nossos inimigos. Jesus está nos mostrando que devemos amar qualquer tipo de pessoa. Não somente aquelas que nos fazem o bem. Devemos amar até aquelas que nos fizeram o mal. Mas como fazemos isso? Isso se torna ainda mais impossível quando você olha para a palavra amor segundo como ela é entendida na nossa sociedade. Que é o quê? Aquela manifestação de afeição e de carinho. O cara me roubou, ele maltratou os meus filhos, a minha esposa, ele pôs fogo na minha igreja. Eu vou lá dar um abraço nele, dizer o quanto eu amo. É isso? Não é a questão de afeição e sentimentos. A questão é de serviço. Amor naquela cultura significava servir. E o que Jesus está dizendo é que, ao invés de retribuir mal com mal, nós devemos retribuir o mal através de um serviço que traga o bem. Jesus está nos ensinando que nós devemos demonstrar o bem, servindo até aqueles que são nossos inimigos, assim como Deus faz. Ele não está nos pedindo algo que ninguém faz, Deus faz. Deus faz com que o sol e a chuva, aquilo que é necessário para algo tão importante como a colheita, para um povo que vivia desse tipo de subsistência, com que esse sol e essa chuva viesse tanto sobre justos como injustos. É o que nós chamamos da graça comum de Deus. O favor de Deus em coisas mais comuns, que não necessariamente a salvação, que vem sobre todos. Deus dá vida, Deus dá alimento, Deus dá sucesso em empreitadas, tanto para justos como para injustos. E nós, então, somos chamados aqui a servir como Deus serviu, como Deus serve. E assim, então, imitando a Deus, é que seremos reconhecidos como filhos de Deus. É como Jesus nos ensinou na 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem é o pacificador por excelência? Quem é o príncipe da paz? É o nosso Deus, é Jesus Cristo. É aquele que deu a vida para nos trazer paz, para nos reconciliar consigo mesmo. É imitando, então, esse Senhor, sendo pacificadores, ao invés de retribuindo mal com mal, mas retribuindo mal com bem, que nós imitamos a esse Deus. E então podemos ser chamados filhos de Deus. E é por isso que ele fala aí no versículo 46. Por quê? Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios não fazem o mesmo? O que Jesus está falando aqui é assumindo a linguagem do povo da época, que considerava que publicanos e gentios não eram filhos de Deus. Jesus não está dizendo que publicanos e gentios não eram filhos de Deus. Nós somos gentios, certo? Qualquer pessoa que não é judeu é um gentio. Ele não estava dizendo isso. Ele está assumindo a linguagem desse povo para então dizer, olha, vocês querem ser chamados filhos de Deus, querem ser
querem agir como filhos de Deus, mas vocês fazem simplesmente o que qualquer um que não é filho de Deus faz? Como é que vocês vão se diferenciar deles, então? O publicano era aquele que era um cobrador de impostos. Judeus que muitas vezes iam para essas posições na busca por ganhar dinheiro. E como é que eles ganhavam dinheiro? Eles cobravam mais impostos ainda do que o império pedia. E através desse excesso de impostos, eles conseguiam a riqueza para si. Então esses eram os homens mais odiados pelos judeus, porque eram vistos como traidores. E os gentios, como não parte do povo judeu, também ainda caíam naquela tecla do ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas não é assim que Jesus nos ensina. A parábola do bom samaritano nos demonstra quem é o nosso próximo e nos demonstra a quem devemos amor. Devemos amor a qualquer pessoa que passa à nossa volta, até quando ela é representante daquele grupo a quem mais odiamos, como os samaritanos eram alvo do ódio dos judeus. Então, meus irmãos, aqui o que Jesus está nos desafiando é a viver como imitadores de Deus e não imitadores dos outros. Não temos que imitar os outros povos que não têm a Deus como Senhor. Nós temos que imitar ao próprio Senhor. Nós temos que ser imitadores de Deus. Nós temos que fazer o que o Senhor quer que façamos. Por isso, no versículo 48, Jesus consuma tudo isso que ele falou, dizendo: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Jesus começou lá nos versículos 17 a 20, mostrando como deveríamos olhar para a lei. E no versículo 20 ele disse: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, como nós já estamos percebendo ao longo desses sermões, ele sai fazendo um contraste entre a justiça dos fariseus, que era puramente externa e distorcida, e a justiça do reino, que era conforme Jesus praticava e conforme agradava o Senhor. Ele então fala sobre como isso se daria no exemplo em relação à ira, como se daria em relação ao adultério, como se daria em relação ao divórcio, juramentos, vingança e aqui o amor aos inimigos. E ele então termina dizendo: como é que você tem uma justiça que excede a dos fariseus, uma justiça que é suficiente para você entrar no reino dos céus? Versículo 48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Você quer entrar no reino dos céus? Simples. Seja perfeito. Seja perfeito. É isso que você precisa fazer para ser salvo, para ir para o reino dos céus. Mas eu te pergunto, isso é possível para nós? Você é perfeito? Não, né? Espero que você reconheça isso, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós reconhecemos o nosso pecado. Se você ainda se acha alguém muito bom, é talvez porque você precise se aproximar bem mais de Deus para conseguir ver, em comparação com a bondade perfeita dele, quão ruim você é. Quão ruim nós somos. Nós somos injustos, pecadores. A perfeição em si já implica a ausência de pecado. Você já pecou, mesmo que não peque mais nunca, o que você não vai conseguir, mas mesmo que não pecasse mais nunca, você não poderia ser perfeito. Então, como que nossa justiça excederá dos escribas e fariseus ao ponto de sermos aceitos no reino dos céus? Deus não barganha. Saul, é pela intenção do nosso coração, porque nós não somos perfeitos, mas queremos ser. Não é por intenção. Deus não aceita simplesmente boas intenções. Como diz aquele jargão popular, de boas intenções, o inferno está cheio. Deus só aceita perfeição. Onde você vai encontrar a perfeição? Os psicólogos, coachings e tantas pessoas, gurus de nossa época, geralmente vão olhar e vão dizer: olhe para dentro de si, é onde você encontrará a solução. A solução para tudo está dentro de si. Ou seja, para viver uma vida boa, basta inverter os olhos para dentro, né? Mas não é isso que nós aprendemos. A solução não se encontra em nós mesmos. A solução é muito maior do que nós mesmos. E que bom, porque o nosso problema é muito maior do que o que nós conseguimos perceber e nós não temos tamanho para superá-lo.
A solução não está diante dos nossos olhos quando nos vemos nos espelhos, nem quando nos olhamos assim cara a cara. A solução é quando nós olhamos para aquele que está acima do sol, além da criação, e olhamos para o nosso Deus. Porque se nós éramos injustos e estávamos perdidos e condenados, Ele enviou Cristo Jesus, aquele que é perfeito, completamente santo, para vir ao mundo, cumprir de maneira perfeita a sua lei, andar de forma santa, e então declarar como nossa a justiça que é dele. Mas não somente isso, pegando toda a nossa imperfeição, declarar como dele e sofrendo a punição pelos nossos pecados, nos purificando de toda injustiça. Você não é perfeito, eu não sou. O Papa não é. Maria não foi. Os santos não são. Só há um perfeito, Jesus Cristo, justo. Só Ele cumpre essa ordem de maneira perfeita. Então, como isso se aplica a nós? É que para nos achegarmos a Deus, não podemos nos achegar sozinhos. Para que nossa justiça nos leve ao reino de Deus, não podemos ir com a nossa própria justiça. Temos que ir com a justiça que é de outro. A justiça que nós não merecíamos porque éramos inimigos, mas nos foi dada graciosamente. Enquanto merecíamos o mal, recebemos o bem, o maior de todos os bens. Justiça de Jesus Cristo declarada como nossa. Esse é o Evangelho. E é olhando para Cristo que, por meio da fé, somos unidos a Ele. E crendo então nesse Salvador, passamos a ter um único mediador entre Deus e nós mesmos, os homens. Cristo Jesus. É por meio dele que nós somos vistos por Deus como perfeitos, assim como Ele é. Porque Ele não nos vê em nós mesmos, senão estávamos perdidos. Mas Ele nos vê em Cristo Jesus, que por meio do seu sangue nos lava de toda imperfeição e nos deixa mais alvos do que a neve. Esse é o Evangelho que você recebeu. Gracioso, não é? Misericordioso, não é? Você merecia isso? Não. É por isso que você tem que olhar para tudo que as Escrituras ensinam, não como uma maneira de conquistar a sua própria salvação. Você não vai. Esqueça o espiritismo do equilibrar a balança, o superar o lado das coisas boas, das boas obras, ao invés das más. Não é isso. Para Deus, ou é perfeição ou é nada. Tiago nos ensina que aquele que tenta guardar a lei e tropeça em um só ponto é culpado de todos. Você não consegue por si só. Mas por causa de Cristo, você tem a salvação. E você não a merecia. Por isso, pare de tentar conquistar a salvação, tentando cumprir tudo que nós estamos meditando aqui. É porque você já foi salvo. Porque você já foi declarado perfeito. Porque você já foi transportado para o reino de Deus. Que então você pode olhar para tudo na vida com a leveza de não ter mais o fardo dos pecados sobre si, mas ter a salvação que pela fé nos dá asas para ir até o Senhor. E então, por meio dessa leveza e desse olhar restaurado, redimido, transformado, é que você pode olhar para tudo isso que Jesus acabou de nos dizer, que parece tão impraticável, e dizer: é muito mais praticável do que o Deus santo, soberano, justo juiz, perdoar pecadores como eu e como você, dando o seu Filho para nos salvar. Então, aplique da mesma graça e misericórdia que você recebeu à vida de outros. Mas eles não merecem, você muito menos.
Seja gracioso e misericordioso, como você foi alvo de graça e misericórdia. Essa é a essência de tudo que Jesus está ensinando aqui. Então, para cumprir isso, acima de tudo, se amarre aos braços daquele que cumpriu perfeitamente. E então, salvo, protegido nele, você será também capacitado por ele mesmo a fazer isso. Amar mesmo aqueles que você antes odiava. Amar e fazer o bem mesmo aqueles que fizeram mal a você. A dar àquele que não merece. A cuidar daquele que não merece ser cuidado. Esse é o Evangelho, e é assim que nós devemos olhar para tudo isso. Como Paulo nos diz em Romanos 12, versículos 17 a 21. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Seja gracioso e misericordioso. Justiça, quem fará é o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos por Cristo Jesus, que cumpriu perfeitamente tudo isso, que orou pelos seus inimigos quando na cruz eles zombavam dele e disse, Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que nós tenhamos essa predisposição, que como Estevão também, nós saibamos orar dessa maneira, orar pelos que nos perseguem, pedir que o Senhor os alcance com a sua graça e os transforme. Que assim, Pai, saibamos amar a todos à nossa volta, ao invés de sermos indiferentes, sermos ativos, proativos, surpreendentemente generosos, no serviço a todos, até aqueles que muitas vezes nos querem o mal. Que assim demonstremos a Tua graça e a Tua misericórdia, que nos deu o maior de todos os bens, Cristo Jesus, quando nós só queríamos o Teu mal e a Tua destruição. Nós Te louvamos pelo Teu Evangelho e reconhecemos que sozinhos somos completamente incapazes de cumprir isso. Te louvamos porque não depende do nosso cumprimento a isso, a nossa salvação. Já fomos salvos por quem cumpriu perfeitamente a Tua palavra, Cristo Jesus. Mas que, Pai, salvos em Jesus, sejamos também transformados à imagem dEle, para que vivamos com esse amor gracioso e misericordioso a todos à nossa volta. Aqueles que nos ofenderam na igreja, na família, no trabalho, nos estudos, na roda de amigos, onde estivermos, que saibamos perdoar, que saibamos ser misericordiosos e graciosos, agir como Cristo agiu, refletindo a luz que nos salvou. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.